Boa noite, estamos começando mais um programa Direito da Gente. Hoje o tema é Previdência e para isso vamos conversar com o Dr. Breno Armon. Boa noite, Dr. Breno. Boa noite. Um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu. Bom, vamos começar com uma pergunta, com um dado assim, que aproximadamente 500 mil aposentados do país, eles continuam trabalhando e, segundo especialistas, eles têm direito a pedir um novo cálculo da aposentadoria, que leva em consideração o tempo de contribuição do INSS, né? E como que seria essa nova aposentadoria? Na verdade, acontece o seguinte, a gente até chama esse instituto de desaposentação. O segurado, ele se aposenta, né, e como é recorrente as reclamações que a gente ouve, os benefícios nem sempre dão conta de suprir as necessidades básicas do cidadão, né? Nós temos remédio, alimentação, vestuário e, como é conhecido de todos, os benefícios do INSS sempre diminuem, né? Até porque eles não acompanham o salário mínimo, eles têm um índice próprio de reajuste. Então a tendência é que sempre diminua. E levando em consideração isso, né, por questão de dificuldade financeira mesmo, os aposentados eles retornam ao mercado de trabalho. E com isso eles voltam a contribuir para o INSS. Né? E como não é possível você ter duas aposentadorias, surgiu esse novo Instituto da Desaposentação. Para quê? Para que o aposentado, o segurado aposentado, ele possa usar esse tempo de contribuição posterior à aposentadoria para melhorar o benefício. Né? E como que isso aconteceria? Ele pede a desaposentação, que seria a revogação daquele benefício inicial, para que ele possa usar tanto o tempo anterior à primeira aposentadoria, somado ao tempo posterior a essa aposentadoria, e aí ele teria um benefício melhor. E quais são os requisitos para essa desaposentação? Basicamente, o cidadão ele tem que ser aposentado, né? E, posteriormente, a aposentadoria ele tem que continuar contribuindo com o INSS, ele tem que retornar ao mercado de trabalho. Né? E também é uma questão que a desaposentação ela tem que ser vantajosa para o cidadão. Se ela trouxer prejuízo, ela não pode acontecer, né? Até porque ela surgiu para isso, né? A função da desaposentação é melhorar o benefício do cidadão, né? E tem um tempo assim que a pessoa pode contribuir, por exemplo, ela desaposentou e continua contribuindo 6 meses assim e quer retomar o benefício? Não existe um requisito de tempo para você pleitear a desaposentação. O requisito mesmo é que ele retorne ao trabalho e que esse tempo a mais que ele trabalhou e contribuiu possibilite melhorar o benefício, né? Se em 6 meses ele conseguiu melhorar, no caso, se em 6 meses ele conseguiu adquirir tempo e contribuição para melhorar o benefício, ele poderia se desaposentar. Só que é difícil em 6 meses alguém conseguir, né, tempo suficiente para melhorar o benefício. Pode ser que não seja vantajoso isso, também, né? Na verdade, pode ser que a desaposentação não seja vantajosa, só que nesse caso ela não poderá ocorrer, né? Ou seja, não existirá desaposentação. Mas, em geral, assim, ela é vantajosa, a desaposentação? Isso vai depender de caso a caso, né? Porque, na verdade, a desaposentação é um procedimento complexo. A desaposentação seria a revogação de um benefício anterior e a soma de contribuições e tempo posteriores a tempo anterior para se ter um benefício vantajoso. Agora, a desaposentação, em regra, ela sempre é vantajosa. Por quê? Porque se a soma do período anterior de aposentadoria e a soma do período posterior à aposentadoria não forem vantajosos, não poderá acontecer a desaposentação. Então, um requisito da desaposentação é o cidadão adquirir um benefício melhor do que o anterior. E você tem algum dado, assim, de quantas pessoas já estão querendo entrar com esse pedido de desaposentação? Hoje no Brasil, em cerca de 70 mil aposentados já ingressaram no judiciário em busca da desaposentação, não é? E igual você passou, 500 mil... 500 mil continuam trabalhando, Isso, né? 500 mil continuam trabalhando. Desses 500 mil,
70 mil já ingressaram na justiça. E é demorado esse processo? Como que é? É outra questão que eu não posso te precisar um tempo exato, porque isso varia de secretaria para secretaria, tribunal para tribunal, né? Depende do acúmulo de processos. Aqui em São João del Rei mesmo nós temos processo aqui. Tem 1 ano e ainda está em tramitação, né? Um pouco atrasado. Então eu acredito que ele deva se resolver em 1 ou 2 anos aí para frente. E Mas, cada caso, assim, por exemplo, tem um estudo de caso para ver se vai ser vantajoso ou não para aposentar para a pessoa que quer... Tem sim. O que a gente tem que avaliar a situação de cada indivíduo, né, por si. Não dá para a gente colocar dados genéricos para todo mundo, porque a gente precisa saber o tempo de contribuição do cidadão depois que ele aposentou. A gente tem que saber também o tempo anterior da aposentadoria, não é? E os valores das contribuições. Né? Porque através do tempo de contribuição e dos valores das contribuições é que a gente vai poder dizer se ele vai ter um benefício aumentado ou não, né? Ou se não vai ter nenhum efeito a desaposentação para ele. E se o trabalhador ele ganhar o direito à desaposentação, ele tem que devolver tudo que ele já recebeu da Previdência? Essa é uma situação um pouco polêmica, não é? Não tem ainda determinado se ele deve devolver ou não. É até uma questão jurisprudencial. Como havia já te falado, o Juizado Especial Federal, ele tem entendido que o cidadão ele tem o direito de se desaposentar, só que, em consequência, ele deve devolver todos os benefícios já recebidos a título de aposentadoria. Só que no STJ, né, que eles têm o entendimento de que não é necessário a devolução desses valores recebidos a título de aposentadoria. Até porque trata-se de verba alimentícia, né, que não cabe repetição. No caso, o aposentado, quando ele recebeu o benefício de aposentadoria, ele preencheu a todos os requisitos legais, né, tanto com relação à idade quanto à contribuição. Então, não teria um motivo para se pedir de volta esses valores recebidos a título de aposentadoria. Agora, a matéria também já está sendo discutida no STF, né, no Supremo Tribunal Federal. Só que lá ainda não houve uma decisão definitiva do caso. Só que o ministro relator do caso, ele já deu o seu voto e inicialmente é favorável à desaposentação, e o entendimento dele é de que não tem a necessidade de devolver os valores recebidos a título de aposentadoria, né? Só que aí a gente precisa que toda a turma se manifeste, a gente precisa da decisão final. Mas acredito que a tendência seja a favor do contribuinte, né? No sentido de que não terá que devolver as parcelas já recebidas a título de aposentadoria. Se tiver que devolver, a pessoa pode se sentir desestimulada, assim, ao seu ver? Com certeza, a pessoa ela tendo que devolver tudo que já recebeu a título de aposentadoria é um grande desestímulo, né, para se ingressar com a ação de desaposentação. Né, até porque ela teria que devolver um valor significativo. Eu lembro que você estava falando também que pode ter com isso, pode ter uma possível, houve uma discussão que pode ter uma possível quebra, assim, relacionada ao INSS. Sim, a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Esse, aliás, é um argumento que o INSS tem usado muito para tentar decotar a desaposentação, né, que é a questão do equilíbrio da instituição. Como que funcionaria? O INSS, no caso, ele recebe verbas, né, ele é contribuição do próprio empregado, então existe a gente chama de custeio, né, da Previdência, seria a receita. Então, e tem também a despesa, que seria o pagamento de pensões, aposentadorias, auxílio-doença e toda a gama de benefícios que o INSS concede. Então, se houver mais despesa do que receita, causa um desequilíbrio financeiro na instituição.
Então, esse é um argumento que tem usado muito pelo INSS para tentar não conceder, para não permitir a desaposentação, né, de que a desaposentação causaria um rombo muito grande orçamentário, financeiro. Só que boa parte da doutrina e da jurisprudência entende que não tem esse risco de desequilíbrio financeiro, até porque os aposentados, eles para poderem pedir a desaposentação, eles têm que continuar contribuindo, e nisso vai entrar aí um plus orçamentário, um plus financeiro inesperado pelo INSS. Porque até então, as aposentadorias anteriores, elas estavam já planejadas para serem pagas até o final da vida do segurado, né? E sem essas novas contribuições. Então, com essas novas contribuições, passa a ser possível financeiramente se conceder a desaposentação. Agora, só que tem outro detalhe, que é bom a gente esclarecer. A desaposentação, ela não é concedida administrativamente. Se você for ao INSS, eles vão te negar a desaposentação. Até porque não existe uma previsão legal expressa, né, que fala sobre a desaposentação. Então, eles negam de plano. Se o cidadão quiser se desaposentar, ele tem que ingressar com uma ação judicial na Justiça Federal para então conseguir a desaposentação. Bom, gente, estamos conversando com o Dr. Breno Armon sobre Previdência. Então, se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema, ligue pra gente. É no 3372-3720. Você também pode mandar uma mensagem de texto para o 9972-1640 ou mandar um e-mail para direitodagente@tvcampusdeminas.com.br. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Não deu tempo de responder todas as perguntas, né? Mas eu agradeço a todo mundo que ligou, enviou as perguntas, ou então que assistiu também. E eu gostaria de saber do senhor se o senhor tem alguma consideração final para fazer? Teria sim. Eu gostaria de aconselhar os telespectadores a sempre buscarem se informar, porque hoje a nossa maior arma é essa, né? No caso... Sem informação, nós ficamos à mercê do Estado e sem saber quais são os nossos próprios direitos, né? Então, é algo bem importante você se informar, buscar o conhecimento para que você possa estar inteirado daquilo que lhe é de direito e correr atrás disso. Se eu não souber qual que é o direito dela, não tem como reclamar, né? Então, a informação e o conhecimento sempre vem em primeiro lugar. Se você não conhece, você não tem como correr atrás daquilo que é seu por direito. Com certeza. Doutor Breno, muito obrigada por ter comparecido ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Por ter respondido as perguntas dos telespectadores. E mais uma vez eu agradeço a você que ligou pra gente e que está assistindo a gente também, enviou sua pergunta. Lembrando que a reprise do programa é toda quinta-feira, às 10h50 da manhã e toda sexta-feira, às 10h10 da noite. Eu espero você no próximo programa.